O Conselheiro Capaz. Capítulo 3. Que há de errado com os doentes mentais? O caso de Leo Held. O Time Magazine publicou em narrativa a mais vívida a história da revolta de Leo Held. Não havia quase nada na vida de Leo Held que pudesse pressagiar seu fim. Held tinha 40 anos, era calvo e corpulento. Media 1,83 metros e pesava 91 quilos. Trabalhava como técnico de laboratório numa fábrica de celulose em Lock Haven, Pensilvânia. Fora membro de uma junta escolar, líder de escoteiros, secretário de uma brigada de bombeiros, frequentador da igreja e pai amoroso. É certo que ele, às vezes, discutia com seus vizinhos, dirigia o carro de forma demasiado agressiva na estrada, cheia de aclives e declives entre sua casa e Longton. E a fábrica naquela região de colinas, e às vezes se irritava com seu emprego, no qual estava havia 19 anos. Mas para a maioria dos seus vizinhos e colegas de serviço, ele era o tipo de cidadão responsável e respeitável. Essa imagem foi destroçada em uma hora de bem planejado derramamento de sangue na semana passada, quando Held resolveu armar a revolta de um homem contra o mundo que ele temia e contra o qual tinha rancor. Depois de despedir-se da sua esposa, que foi para o trabalho, e dos filhos que foram para a escola, Held, perito atirador, armou-se com 2 pistolas, uma automática 45 e uma Smith & Wesson 38, e dirigiu sua caminhoneta até a fábrica. Estacionando cuidadosamente, tomou uma pistola em cada mão e avançou para dentro da indústria, e com calculado frenesi começou a atirar, metendo 2 ou 3 balas em cada um dos seus companheiros, dando ao todo 30 tiros ou mais. Uma força civil organizada às pressas encontrou-o, barrando o caminho, armado e desafiador. Venha! Peguem-me! Não quero mais saber de contas com eles. Os embaraçados oficiais perceberam uma tênue cadeia de lógica atrás das ações dele. A senhora Run rompera o trato de pagar transporte a Held, o que fazia junto com outros companheiros, queixando-se do modo como ele dirigia. Muitas vítimas na fábrica de papel eram seus superiores ou tinham recebido promoção, enquanto que ele não. Held já brigara por causa de fumaça proveniente de folhagem em chamas. A superfície apática de Held tinha encoberto truculento ódio e rancor. Outro vizinho falou de uma briga por causa de uma árvore caída que o enraiveceu tanto que ele golpeou com um galho uma viúva de 71 anos de idade. Ela o levou às barras do tribunal, acusando-o de assalto e agressão, mas o magistrado rejeitou-lhe o caso e sustentou a contra-queixa feita por Held. Se o jurisconsulto tivesse pensado com um pouco mais de atenção, disse a senhora Nicely,
e tivesse percebido que ali estava um homem doente e o tivesse mandado a um psiquiatra, esse acontecimento poderia ter sido evitado. A questão é, estava Held de fato doente? Tinha razão a senhora Knisley? Querendo ou não, Time responde-nos essa questão sob a fotografia do assassino ferido e prostrado. Vem este libelo. Responsável, respeitável e ressentido. Time põe o dedo no ponto exato. Held não estava doente, estava ressentido. Contudo, é significativo indício da quase total aceitação da propaganda da doença mental o fato de que o primeiro pensamento da senhora Knisley foi: ele estava doente e precisava de um psiquiatra. A verdadeira condição de Held foi registrada há muito tempo em Provérbios 26, 23 a 26. Passagem que descreve gente que briga em seu coração, que abriga em seu coração invejas, ressentimentos e rancor. Por bom tempo, Held pôde descobrir o rancor com a brilhante capa da tranquilidade. Por bom tempo, Held pôde encobrir o rancor com a brilhante capa da tranquilidade e da gentileza. Mas finalmente irrompeu o ressentimento. Considerem-se estas palavras. Como o vaso de barro, coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Por fora, Held parecia respeitável. Por fora, tinha a aparência de alguém responsável, mas por dentro, seu coração fervia de ódio. Held falava suavemente à sua tropa de escolteiros na igreja e, como membro da brigada de bombeiros, ele desfilava com um halo de responsabilidade. Provérbios diz, porém: aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fieis nele, porque 7 abominações há no seu coração. Essa passagem de Provérbios afirma que quando a ira, o ódio, o ressentimento e o rancor de espírito ficam retidos no íntimo, dão surgimento a meia dúzia de outros problemas. 7 abominações há no seu coração. Quando o ressentimento de Leo Held chegou ao ponto de fervura, ele tomou a decisão de matar todo aquele que em seu juízo o havia lesado. O citado texto de Provérbios conclui com a advertência de que, embora por certo tempo o ódio possa ser encoberto, chegará o dia em que se descobrirá na Assembleia. Quer dizer, todos os sentimentos e atitudes ocultos no interior virão a ser revelados. Exatamente desse modo, Held fez jorrar seu ódio para fora, numa dramática revelação pública daquilo que ele realmente era. É claro que nem todos manifestam precisamente do mesmo modo os seus ressentimentos íntimos. Doença mental. Denominação imprópria. O caso de Leo Held ilustra porque, em crescente número, as autoridades começaram a opor-se ao conceito de doença mental. E a vigorosa campanha de promoção que tem sido levada a efeito sob esse nome enganoso. A verdade é que a expressão doença mental é empregada de maneira completamente ambígua. Bookhoven, por exemplo, fala do caráter indefinível da doença mental.
disfunções orgânicas nocivas ao cérebro causadas por lesões cerebrais, tumores, herança genética, desordens glandulares e químicas. É válido que recebam o nome de doenças mentais. Mas, ao mesmo tempo, numerosos outros problemas humanos têm sido classificados como doenças mentais, sendo que nada evidencia que tenham sido causados por qualquer enfermidade ou doença. Como descrição de muitos desses problemas, a expressão doença mental não passa de figura de linguagem, por sinal imprópria na maioria dos casos. Para colocar a questão em termos simples, as Escrituras falam claramente de problemas baseados em defeitos orgânicos, bem como os que brotam de conduta e atitudes pecaminosas, mas onde em toda a palavra de Deus há sequer um traço de alguma terceira fonte de problemas que pudesse aproximar-se do conceito moderno de doença mental. É evidente que a responsabilidade de prova pesa sobre os que alto e bom som afirmam a existência de doenças ou enfermidades mental, mas não logram demonstrá-la biblicamente. Enquanto não aparece essa demonstração, o único curso seguro a seguir é declarar, seguindo a Bíblia, que a gênese desses problemas é dupla, não tríplice. Certa medida de confusão tem sido ocasionada pelo fato de que doenças físicas podem ter causas não orgânicas. A ansiedade, por exemplo, pode provocar úlceras. O medo pode levar à paralisia. Ante estes males resultantes são comumente chamados doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas são problemas genuinamente somáticos do corpo, que constituem o resultado direto de alguma dificuldade psíquica interna. Mas temos que fazer distinção entre doença causada pela tensão psicológica e doença como a causa da tensão psicológica. Mas temos que fazer distinção entre doença causada pela tensão psicológica e doença como a causa da tensão psicológica. Gente com problemas pessoais frequentemente usam camuflagem. O que há de errado, então, com os mentalmente enfermos? Seu problema é nutogênico. Está neles mesmos. A inclinação fundamental da natureza humana decaída é a de manter-se longe de Deus. O homem nasce em pecado. Desencaminha-se desde a sua concepção, proferindo mentiras. E, naturalmente, por natureza, experimentará várias evasivas pecaminosas, tentando encarar seu pecado. Ele cairá em diversos tipos de pecado, segundo a duração dos sucessos ou fracassos das respostas pecaminosas específicas que ele dá aos problemas da vida. Exceto as dificuldades produzidas organicamente, os mentalmente enfermos são, na verdade, indivíduos com problemas pessoais não resolvidos. Fortalece-se cada vez mais a convicção de que muita conduta excêntrica deve ser interpretada como camuflagem usada para distrair a atenção da conduta que, de outro modo, seria considerada má. A explicação de muita conduta usada como cobertura ou camuflagem pode ser dada nestes termos: um comportamento excêntrico exterior
quiçá num passado remoto, foi positivamente recompensado ao desviar a atenção para longe da má conduta de uma pessoa. Portanto, em sucessivas ocasiões, o cliente voltou a tentar esconder-se atrás de ações excêntricas e viu que muitas vezes essa manha funcionava. Nos casos em que isto aconteceu com suficiente frequência, formou-se um padrão modelador desse tipo de ação. A conduta excêntrica tornou-se então o meio natural, habitual, ao qual o cliente recorre toda vez que peca. Contudo, embora esse comportamento muitas vezes alcance êxito no começo, frequentemente o bastante para tornar-se um padrão modelador profundamente arraigado e assim o primeiro recurso quando o interessado age mal, não continua a funcionar bem como ao princípio. Quando se passa da infância para a adolescência, por exemplo, é mais difícil ocultar-se. Nessa altura, espera-se que a pessoa dê explicações racionais de sua conduta. Ao invés de mudar o indivíduo dominado por esse hábito, fará esforços para continuar recorrendo ao comportamento excêntrico como sua solução. Mas fracassos repetidos em suas recentes tentativas o forçam a mudar em alguma coisa. Todavia, mesmo então, o que ele modifica não é a natureza de sua reação, e sim a sua intensidade. Desse modo, a fim de prosseguir acobertando sua conduta, suas ações vão se tornando cada vez mais excêntricas. Se não se rompe o padrão, sua conduta poderá vir a tornar-se tão errada que a sociedade, afinal, o segregará, mantendo-o numa instituição. Dessa maneira, o comportamento pode tornar-se completamente inaceitável em brevíssimo tempo. Afinal de contas, o consultante descobre que esse comportamento, mesmo quando o oculta, livrando-se de ser desmascarado, não tem verdadeiro sucesso. Crescentemente, conforme suas ações vão se tornando mais excêntricas, ele percebe que sua conduta tende a isolá-lo. Rompem-se os seus contatos sociais e a sociedade da qual ele tanto necessita afasta-se dele como ele se esconde dela. Ele sabe que a sua vida é uma mentira e a sua consciência engatilha reações psicossomáticas dolorosas. Assim, por último, vem a ser uma pessoa deveras desgraçada, exteriormente isolada e alienada das demais e interiormente dividido em pedaços. Estevão era um rapaz que poderia estar na universidade por sua idade, e que o presente escritor encontrou numa instituição de saúde mental do Illinois. Os psiquiatras lhe haviam diagnosticado esquizofrenia catatônica, esquizofrenia que evolui da melancolia à mania e da mania à demência e ao deperecimento físico. Praticamente não falava, andava arrastando-se como se estivesse sofrendo estupor. Ao sentar-se, ficava como que congelado em uma ou duas posições. De início, a comunicação com Estevão parecia impossível. Ele simplesmente se negava a responder a pergunta e a propostas verbais de qualquer natureza. Entretanto, os conselheiros disseram a Estevão que sabiam que ele compreendia muito bem o que se passava e que, embora ele tivesse feito outros de bobos, aos psiquiatras, a seus pais e às autoridades escolares,
a eles não faria de bobos. Asseguraram-lhe que quanto mais depressa começasse a comunicar-se, mais cedo poderia sair daquela instituição. Estevão continuou calado, mas recebeu permissão para continuar fazendo parte do grupo. Observando o aconselhamento ministrado a outras pessoas. Na semana seguinte, as armas foram voltadas para Estevão, e por mais de 1 hora os conselheiros trabalharam com ele. Estevão começou a ceder. Suas réplicas hesitantes evidenciavam que ele compreendia tudo claramente. Não havia razão alguma para pensar que ele se retirara da realidade. Assim que Estevão se pôs a responder, emergiram os contornos gerais do seu problema. Mas na terceira semana ele se quebrantou inteiramente. Estevão não tinha nenhuma desordem mental, nem qualquer problema emocional. Nada havia de defeito nem na sua mente e nem nas suas emoções. Seu problema era autogênico. O problema de Estevão era difícil, mas singelo, ou seja, não era complexo. Ele nos contou que, porque estivera gastando todo o tempo com acessório de contra-regra de uma peça teatral, em vez de dedicar-se aos estudos universitários, estava a ponto de ser reprovado em todas as provas trimestrais. Isso significava que perderia o curso. Para não apresentar-se como fracassado diante dos pais e amigos, Estevão camuflou o problema verdadeiro. Começou a agir excentricamente e viu que isso despistava todo mundo, que era uma beleza. Pensava que ele era vítima de estupor, estando fora de contato com a realidade, mentalmente enfermo. A verdade era que Estevão estava se escondendo detrás da máscara da doença de maneira muito parecida ao ginasiano que se finge doente quando não quer enfrentar um teste para o qual não está bem preparado. Estevão já havia feito isso uma porção de vezes, mas nunca de modo tão radical. Em certas ocasiões, ele se desligava de tudo, ficava tranquilo e quieto, sendo então difícil a comunicação com ele. Outras vezes saía pela rua e só voltava horas depois. Com o correr dos anos, Estevão foi desenvolvendo um esquema de evasão ao qual recorria nas situações desagradáveis e de penosa tensão. Quando ocorreu a crise em sua vida universitária, ele recorreu naturalmente, habitualmente, àquele esquema. O problema de Estevão não era moléstia mental, e sim culpa, vergonha e medo. Falando com seus conselheiros, Estevão percebeu que eles lhe pediam agora que tomasse a decisão básica que antes procurava evitar. Estevão percebeu que havia soado a hora em que tinha que resolver se iria contar a verdade aos pais e amigos e deixar o sanatório ou se iria continuar o blefe. Quando partimos, na quinta semana, Estevão ainda estava lutando por essa decisão. Ele mesmo colocou a questão nestes termos: seria melhor prosseguir deste modo pelo resto de minha vida ou ir para casa e arcar com a responsabilidade? Durante o processo de trabalhar com Estevão, ficou patente que quanto mais os outros o tratavam como doente, mais culpado ele se sentia. E isso acontecia porque Estevão sabia que estava mentindo. É importante que os conselheiros tenham em mente
que sempre que os clientes usam camuflagem, sempre que eles se ocultam para evitar que sejam descobertos, sempre que fingem estar enfermos quando não estão, tratá-los como adoentes só os torna piores. Agir como se eles pudessem ser desculpados por sua condição é a coisa mais cruel que se lhes pode fazer. Tal abordagem serve apenas para complicar o problema. Quando Estevão foi abordado por aqueles que o consideravam responsável, ele correspondeu. Pela primeira vez desde seu internamento, ele ganhou algum respeito próprio. Naquelas circunstâncias, começou a falar acerca de sua condição. Contrariamente à grande parte do pensamento contemporâneo, a atitude de não exercer julgamento não é misericórdia. Considerar esses consultantes como vítimas da sua consciência, em vez de seus violadores, considerar sua conduta como neutra ou como não censurável, somente amplia sua mentira e aumenta sua carga de culpa. Esse tipo de tratamento, explanou Estevão, fora para ele uma consumada crueldade, porque gerou complexa angústia e aflição mental. Nada o feria mais, disse ele, do que quando seus pais o visitavam e o tratavam bondosamente, como se ele fosse uma inocente vítima das circunstâncias. Maria, durante a primeira entrevista, ou camuflar-se para evitar que a apanhassem exatamente como o fizera Estevão. As técnicas desenvolvidas por ela através dos anos eram completamente diversas. O diagnóstico dado pelos psiquiatras era que Maria era maníaca depressiva. Ao invés de emudecer, isolar-se, erguer muralha e desafiar o mundo a derrubá-la, como o fizera Estevão, a artimanha de Maria era: eu inundarei vocês com lágrimas, para que vocês deixem de me aborrecer. Tão logo os conselheiros começaram a pôr o dedo na verdadeira ferida da vida de Maria, que, como se revelou, havia praticado o adultério com o vizinho do lado, ela se pôs a gemer, a gritar, a berrar com todos os pulmões. Fora os soluços desarticulados, ela clamava: deixem-me sozinha, deixem-me. Maria, no passado, se havia descartado com êxito de todas as entrevistas feitas por seus pais e por outras pessoas para descobrirem as razões da sua angústia, mandando-os embora. Agora Maria estava usando sua manha, provada e aprovada, com os conselheiros, mas estes não se deixaram confundir por essa reação. Em vez disso, olharam diretamente nos olhos de Maria e disseram: ora, fique quieta, a menos que você pare com essa tolice e se dedique a cooperar, simplesmente não poderemos ajudá-la. Maria: certamente uma moça como você não há de querer passar o resto da vida neste sanatório. Sabemos que você tem problemas de verdade e sabemos que há algo errado em sua vida. Agora vamos tratar de falar sério. Em vez de mostrar-lhe comiseração, em vez de ir na onda de suas lágrimas, em vez de se deixar levar pela tática de Maria, a equipe de conselheiros passou a vassoura na camuflagem e seguiu o curso em linha reta ao cerne da questão. Com isso, Maria desligou sua demonstração quase tão automaticamente se tivesse apertado um interruptor. Ela contou a sua história tão vergonhosa e tão difícil de contar que ela não a contara a ninguém antes daquela oportunidade.
Maria foi ajudada somente porque seus conselheiros não foram abalados pelos berros e lágrimas dela. Lidaram de modo próprio com os sentimentos dela e exigiram mais informações. Insistiram em trabalhar com dados. Para eles, pau era pau e pedra era pedra. Maria precisava aprender que seu habitual esquema de reação era falaz e que teria de abandoná-lo, se é que desejava ajuda. Quando Maria encontrou socorro na confissão e na mudança. Com frequência, há pessoas que vêm em busca de aconselhamento, prontas para representar seus pequenos atos cênicos, para agir segundo os seus esquemas. As mulheres trazem suas bolsas repletas de lencinhos. Os homens vêm com os nervos por um fio, a ponto de eclodirem em cólera. Mas o conselheiro cristão considera esse modo de agir anômalo, como uma oportunidade para prestar ajuda. Ele chama a atenção para o presente comportamento e defronta o consultante não só acerca de seus outros problemas, como também sobre o próprio modo como ele está manejando a situação do aconselhamento. Quando levam um indivíduo a reconhecer esses esquemas de evasão, os conselheiros devem empenhar-se em corrigir tal conduta para o bem dele. Devem expor-lhe os princípios envolvidos, dar-lhe instrução sobre reações bíblicas, ajudá-lo a entender como esses próprios esquemas de fuga desempenham seu papel no processo em que ele se meteu em dificuldade. O conselheiro, então, não está simplesmente em busca de informação. É certo que ele requer informação, mas não é só a informação que ele avalia. Sua avaliação leva em conta as emoções e as ações. A conduta global é do interesse do conselheiro. Quando os sentimentos são usados como uma cobertura, o conselheiro retificar essa conduta, bem como o comportamento problemático oculto sob a camuflagem. O homem integral, em cada dimensão do seu problema, deve ser auxiliado. A homossexualidade corresponde ao padrão. A homossexualidade constitui um exemplo adicional que se encaixa no quadro. Muitos casos de homossexualidade mostram semelhante esquema de desenvolvimento. O quadro é mais ou menos este. Cedo em sua vida, comumente durante o período de pré-adolescência, Francisco envolveu-se em atividades homossexuais. Antes dos 13 anos, esse envolvimento ganhou alguma regularidade. O pecado sexual pode, primeiro, haver começado por curiosidade, ou a fim de parecer vivo. No caso específico, Francisco, seu pecado tivera um princípio típico, quando um grupo de rapazelhos se reuniu num esconderijo ou num terreno baldio para formar um clube. Era tudo bastante inocente, até que um deles deu a ideia de que só poderiam ser admitidos como sócios do clube os que estivessem dispostos a despir-se. Qualquer que seja o rumo que os pormenores de uma história específica possa seguir, não há evidência de que o pecado homossexual tenha resultado de fatores genéticos, mas é, como no caso de Francisco, uma atividade aprendida. Muito antes de desenvolver-se um esquema fixo e uma vez tornado um hábito, o homossexualismo torna-se um modo de vida. O hábito pode ficar tão firmemente estabelecido que a homossexualidade, a princípio, parece consistir num problema genético. Mas não há razão para entender a homossexualidade como uma condição genética. À luz das escrituras, que declaram que a prática homossexual é pecado,
Isolados da obra de Cristo em sua vida pessoal, todos os pecadores torcem o sexo de um jeito ou de outro entre este maravilhoso dom de Deus. Todavia, o estilo particular de pecado, quer homossexual, quer heterossexual em sua orientação, é um comportamento aprendido. O homossexualismo é a maneira pela qual alguns clientes tentaram resolver as dificuldades sexuais da adolescência e da vida posterior. Em geral, quem comete pecado homossexual desenvolve noção grosseiramente torcida do sexo e de outras relações interpessoais. Ele acha, por exemplo, que deve levar vida dupla. Desse modo, ele carrega um pesado fardo de temor e culpa. A mentira faz parte do padrão homossexual. Quem quer que leve vida dupla geralmente vira um mentiroso astuto. É dificílimo acreditar no que diz, porquanto faz promessas que não cumpre. Para os conselheiros, isto é particular fonte de frustração, pois devem confrontá-lo também sobre padrões de falsidade. As características dos homossexuais combinam-se plenamente com o que sabemos de outros comportamentos aprendidos. Mais adiante, quando discutirmos os padrões da ira e do ressentimento, então as mencionadas semelhanças poderão ser melhor observadas. Adrenocromo ou esquizofrenia. É a opinião esposada neste livro que a psiquiatria não possui nenhum campo exclusivo que possa dizer que lhe pertença. Phillips e Wiener têm razão quando concluem: a psiquiatria é apenas um dentre os muitos modificadores de comportamento e a psicoterapia é apenas um dentre os muitos métodos empregados para a mudança do comportamento. O próprio Freud não se dispôs a afirmar que a psicanálise tem que ser efetuada por um médico. Se os cristãos que fazem aconselhamento como vocação em regime de tempo integral preferem usar a palavra psiquiatra para descrever-se a si mesmos, isto não é grande problema, embora talvez não seja atitude sábia, desde que não pretendam dominar um terreno que pertence exclusivamente a pastores ou a médicos. O pastor ou outro conselheiro cristão trabalha ombro a ombro com o médico. Este dará imensa ajuda àquele na triagem dos casos em que a deficiência tireóidica, o mixedema ou algum outro estado semelhante estejam na raiz da desordem. Há, por certo, uma faixa cinzenta por entremeio, onde não se terá certeza sobre se o problema é oriundo de causas orgânicas ou inorgânicas. O material seguinte ilustra esse problema. É possível que parte do comportamento excêntrico que se vê nas pessoas esquizofrênicas, assim chamadas, brote de razões orgânicas. Por exemplo, Osmond e Hofer propuseram uma teoria baseada na ideia de que em certas pessoas a percepção sofre distorção causada por alguma disfunção química. Quando se forma adrenocromo no corpo, imediatamente dá lugar a outros elementos químicos. Segundo Osmond e Hofer, em algumas pessoas o adrenocromo
conserva sua integridade muito tempo antes de dissolver-se, e isso ocasiona dificuldades na percepção. Em outras, embora o adrenocromo se desfaça em proporção normal, precipita formas químicas anômalas que também produzem dificuldades percepcionais. Por ambos os motivos, há quem experimente anormalidades químicas que resultam em distorções percepcionais que, por seu turno, levam a um comportamento que os outros interpretam como excêntrico. De acordo com a teoria de Osmond Hofer, a raiz do problema não está na mente ou nas emoções das pessoas. Nem o problema surge de comportamento pecaminoso, mas envolve percepção defeituosa, isto é, percepção quimicamente torcida. Muitos efeitos idênticos aos que marcam a experiência das vítimas de problemas com o adrenocromo são também relatados pelos que usam LSD, mescalina e outras drogas alucinógenas. São vários os modos de distorção percepcional. As cores podem tornar-se demasiado brilhantes ou demasiado opacas. As palavras de uma página podem começar a saltitar. Livros deixados numa mesa podem parecer que voam. Pode-se perder a noção de profundidade. Alimentos que normalmente não o têm podem adquirir gosto excessivamente amargo. A audição pode aguçar-se tanto que os clientes chegam a ouvir sonhos de 2 ou 3 salas distantes. Assim é que quando um cliente diz que anda ouvindo vozes, os psiquiatras dizem que se trata de alucinações. Contudo, não são alucinações coisa nenhuma. São vozes reais. O único problema aí é que o cliente não se dá conta de sua capacidade de ouvir vozes de tão longe. Quando livros parecem esvoaçar sobre a mesa, pode acontecer que ele faça rápidos movimentos defensivos com os braços. Se outros o veem fazendo isso, acham excêntrico esse comportamento. Se a teoria de Osmond Hofer merece algum crédito, o que ainda não foi demonstrado definitivamente, bom número dos que atualmente são chamados esquizofrênicos não mais podem ser considerados mentalmente enfermos, como se estivessem fracos do juízo, mas devem ser reclassificados como percepcionalmente enfermos. Se a percepção é que é o problema, nada há de errado com as reações mentais, aquilo que é percebido. Se um livro parece voar em direção a você, como os seus sentidos erroneamente lhe fazem crer, o correto é que sua mente envie sinais aos braços para que lhe proteja a cabeça. Portanto, gestos à primeira vista excêntricos fazem sentido quando interpretados como reação protetora. Se a defeituosa noção de profundidade lhe diz erroneamente que alguém está prestes a colidir com você, então sua atitude certa será a de tirar repetidamente o corpo de lado. Em outras palavras, a mente do consultante não está enferma. Ele está apenas vendo coisas erroneamente e, portanto, reage do jeito mental certo àquilo que percebe erradamente. Em nossa opinião, a ideia de Osmond Hofer precisa de maior investigação. Mas é excelente exemplo da espécie de explicação que eventualmente poderá ser descoberta como aquilo que está na raiz de alguns problemas.
O HOD, teste para diagnóstico elaborado por Hofer Osmond, é um tipo de ficha para teste atualmente em forma de perguntas, pela qual Hofer e Osmond afirmam que podem distinguir entre os esquizofrênicos, cujo problema é de base química, e os de outra natureza. Se confirmar essa teoria, o teste para diagnóstico será útil instrumento que ajudará o conselheiro a determinar quem precisa dos serviços médicos e quem precisa de aconselhamento. Hofer e Osmond elaboraram um teste de análise urinária no qual, alegam eles, aparecem manchas malváceas na maioria dos casos em que há complicações do adrenocromo. Hofer e Osmond afirmam também que o tratamento com niacinamida em doses macias apresenta bem alto índice de sucesso na cura de problemas de origem bioquímica do adrenocromo. Assim, seja o problema de natureza química ou moral, parece clara a resposta à pergunta que serve de título para este capítulo: que há de errado com os doentes mentais? Pode ser que haja várias coisas erradas com os mentalmente enfermos, assim chamados, mas a causa que deve ser excluída, na maior parte dos casos, é a doença mental.